Boas tardes, boas noites, dando continuidade à leitura do livro A Caminho da Luz. Estamos no capítulo 11, Época de Transição, em que Emmanuel está apresentando a queda da Bastilha de 14 de julho de 1789 como símbolo da tomada do poder pelo povo em substituição à monarquia absolutista. A Bastilha era uma prisão e essa que já estava em desativação, e simbolicamente o povo a invadiu e começou um processo de demolição rápido, contra a demissão de um ministro de Luís XVI, que representava, na versão do povo lá, os seus próprios interesses. Então eles assumiram o poder, E a partir de então começou um período de terror em que os revolucionários mandavam a guilhotina um maior número de membros da nobreza, e acabaram também sendo vítimas. Isso a gente leu na semana anterior, e ao final faremos um comentário sobre que Divaldo fala a respeito, Vamos ler novamente aqui só para contextualizar. O período do terror. As leis das compensações é uma das maiores e mais vivas realidades do universo. Sob as suas disposições sábias e justas, a cidade de Paris teria de ser ainda por muito tempo o teatro de trágicos acontecimentos. Foi assim que se instalou o hediondo Tribunal Revolucionário e a chamada Junta de Salvação Pública, com os mais sinistros espetáculos do patíbulo. A consciência da França viu-se envolvida em trevas espessas. A tirania de Robespierre ordenou a matança de numerosos companheiros e de muitos homens honestos e dignos. Erradamente, Carlota Corday entregou-se ao crime na resistência de Marat com o propósito de restituir a liberdade ao povo de sua terra, e expiando seu ato extremo com a própria vida. Ocasiões houve em que subiram ao cadafalso mais de 20 pessoas por dia, mas Robespierre e seus sequazes não tardaram muito a subir igualmente os degraus do patíbulo, em face da reação das massas anônimas e sofredoras. Eu vou continuar aqui, depois comentamos ao final. A Constituição. Depois de grandes lutas, com o predomínio das sombras, conseguem os gênios da França inspirar aos seus homens públicos a Constituição de 1795. Os poderes legislativos ficavam entregues ao Conselho dos 500 e ao Conselho dos Anciães, ficando o poder executivo confiado a um diretório composto de 5 membros. Estabelece-se dessa forma uma trégua de paz, aproveitada na reconstrução de obras notáveis do pensamento. Os centros militares lutavam contra os propósitos de invasão de outras potências europeias, cujos tronos se sentiam ameaçados na sua estabilidade em face do advento das novas ideias do liberalismo, e os políticos se entregavam a uma vasta operosidade de edificação, vingando nesse esforço as mais nobres realizações. Contudo, a França, depois dos seus desvarios de liberdade, estava ameaçada de invasão e desmembramento. Povos existem, porém, que se fazem credores da assistência do alto, no cumprimento de suas elevadas obrigações, junto de outras coletividades do planeta. Assim, com atribuições de missionário, foi Napoleão Bonaparte, filho de obscura família corsa, chamado às culminâncias do poder. E aqui nós, antes de entrarmos na parte do Napoleão, vamos fazer um apanhado sintético, das informações que a gente já tem através da doutrina, A Revolução Francesa, capitaneada por esses líderes revolucionários, na verdade, representavam a reencarnação das personagens da época do século XVI, em que era a rainha Catarina de Médici, e que já estava
acirrada a disputa na França entre protestantes e católicos. Eram representados, na época, 1560, né? Através do rei, já na época do rei Francisco, né? Tinham duas famílias, uma representava os católicos, os Guises, e outra representavam os protestantes, os Bourbons, a Casa de Bourbon. Essa disputa sempre existiu e Catarina surgiu ali, né? Numa situação em que ela se tornou rainha pelo casamento com o filho Francisco I, né? Porque ela era italiana, sobrinha do Papa, né? Então ela foi enviada à corte para casar, ainda jovem, com o filho do rei da França. Acabou casando, ele morreu, eles tiveram 9 filhos, né? E já em 1565, 66, a disputa era muito intensa. Os católicos querendo confiscar as propriedades dos protestantes. Isso tudo acabou resultando, já na época, né, em 1572, na famosa Noite de São Bartolomeu, em que, no casamento do segundo filho de Catarina, né, já que o primeiro tinha morrido, o casamento com uma protestante, né, uma huguenote. E nessa noite foram mortos milhares de pessoas. E a Catarina já havia acabado de fazer um tratado de paz com a Espanha, representante do catolicismo também, em que enviou, a pedido do rei da França, da Espanha, uma vela com a gordura dos protestantes mortos. Isso quem comenta, inclusive, é Divaldo, né? E essa vela foi queimada lá na Espanha em homenagem à grande tragédia. Essas personagens todas que provocaram essa matança em 1572, elas compõem as personagens da Revolução Francesa do período de terror, né? E assim como nós comentamos, né, Joana d'Arc, São Luís, Luís IX, patrono da França, percebendo, né, que o ódio ali é algo que predomina entre os grupos, sugeriu, e foi deferido, né, enviou esse grupo e, obviamente, os adjacentes para reencarnar no Brasil. Então, o Brasil, sim, tem um vínculo muito intenso com a França, e o que chama a atenção aqui é que quando na época, lá no século XVI, né, a disputa entre os grupos era protestantes e católicos, na Revolução Francesa, a disputa dos mesmos grupos, só que agora já não eram protestantes versus católicos, era povo versus rei. Mas o importante é que os grupos continuam se chocando. Perceberam aonde a gente quer colocar? O importante aqui não é a ideologia. Os grupos se chocam, não é como torcida de futebol. Você arruma um time adversário do outro. Não importa o que se está defendendo. O que importa é a briga, né? É o ódio. Então, para acabar com esse ódio, né, você tem que acabar com as diferenças. E para isso se tira de um contexto de disputa, quer seja por católicos e protestantes, povo versus nobreza, para um local em que isso fica mais difícil, né? Então é o que a gente tem falado agora. A disputa sempre, como diz Paulo, a gente já leu isso outro dia, né? Não é contra a carne e o sangue. A disputa é contra a maldade, não importa que nome ela receba, né? O importante é que nós não nutramos sentimentos de raiva, ódio, rancor e disputa. Não importa sob que bandeira. Se ela é religiosa, política, não interessa, né? Nós espíritas, o que nós temos que fazer é reprimir
esses sentimentos, né? Qualquer que seja a situação, porque é esse que nos condena, é esse quem nos mantém sempre nas disputas, sempre no enfrentamento, né? Sempre na briga, né? Muito bem. E aqui entra, dito isso, né? A gente vai entrar agora no período de restabelecimento da ordem, né, na França, porque como Emmanuel colocou, a França coletivamente é credora, né, de proteção espiritual. E por isso, né, já que ela ia ser invadida, ia ser desmembrada, como sempre foi entre todos os países da Europa, né? É sempre um querendo entrar no território do outro, né? Até hoje, né? Então, uma forma de tirá-los dessa situação e manter a unidade da França foi através da reencarnação de Napoleão. Eu vou ler aqui o texto do Emmanuel, e se der tempo eu entro no do irmão X, senão o do irmão X ficará para a semana que vem. É sobre a coroação de Napoleão, também um evento no meio espírita muito destacado, vocês vão entender por quê, e que tem menções, inclusive na Revista Espírita, e obras bem claras. Então, a associação entre os espíritos, né, entre nós, já neste mundo, é muito intensa, né? Por isso que temos que ter uma certa relatividade nos valores nacionalistas, né? Nos valores que a gente defende. Somos brasileiros? Sim, nossa, somos mesmo. Graças a Deus pelo Brasil. Porém, somos brasileiros nessa encarnação, ou talvez nessa e na anterior, ou no máximo em 3 encarnações, 4, mas nem sempre fomos só brasileiros, porque o Brasil nem existia, né? Também já fomos romanos, já fomos franceses, já fomos, sei lá, todas as outras nações aí da história da humanidade. Então, o importante não é a nossa nacionalidade como valor maior, né? O nosso é um valor relativo, né? Por isso que para nós o maior valor aqui dentro da religião é Deus, né? E tudo que nos conduz a Ele. No caso particular nosso é a religião espírita, porque contamos com o esclarecimento desses irmãos que nos antecederam à pátria espiritual. Vamos continuar. Napoleão Bonaparte. O humilde soldado corso, destinado a uma grande tarefa na organização social do século XIX, não soube compreender as finalidades de sua grandiosa missão. Bastaram as vitórias de Arcole e de Rivoli, com a paz de Campo Fórmio em 1797, para que a vaidade e a ambição lhe assombrassem o pensamento. A expedição ao Egito, muito antes de Waterloo, assinalava para o mundo espiritual a pouca eficácia do seu esforço, considerado o espírito de orgulho e de imperialismo que predominou nas suas energias transformadoras. Assediado pelo sonho de domínio absoluto, Napoleão foi uma espécie de Maomé transviado, da França do liberalismo. Assim como o profeta do Islã pouco se aproximara do Evangelho, que a sua ação deveria validar, também as atividades de Napoleão pouco se aproximaram das ideias generosas que haviam conduzido o povo francês à Revolução. Sua história está igualmente cheia de traços brilhantes e escuros, demonstrando que a sua personalidade de general manteve-se oscilante entre as forças do mal e do bem. Com as suas vitórias, garantia a integridade do solo francês, mas espalhava a miséria e a ruína no seio de outros povos. No cumprimento da sua tarefa, organizava-se o Código Civil, estabelecendo as mais belas fórmulas do direito, mas difundiam-se a pilhagem e o insulto à sagrada emancipação de outros, com o movimento dos seus exércitos na absorção e anexação de vários povos. Sua fronte de soldado pode
pôde ficar laureada para o mundo, de tradições gloriosas e verdade é que ele foi um missionário do alto, embora traído em suas próprias forças, mas no além, seu coração sentiu melhor a amplitude das suas obras, considerando providencial a pouca piedade da Inglaterra, que o exilou em Santa Helena após o seu pedido de amparo e proteção. Santa Helena, a ilha, representou para o seu espírito o prólogo das mais dolorosas e mais tristes meditações na vida do infinito. Então, retomando aqui, Napoleão era um missionário, ele era, que se percebe aqui a reencarnação de generais romanos, de um dos generais romanos de grande qualidade. Era um gênio mesmo, gênio intelectual, ele traduziu, por exemplo, particularmente eu tenho uma tradução do Napoleão sobre a obra de O Príncipe de Maquiavel, Quer dizer, então, e depois nós vamos ler, na próxima semana, o que significou a coroação de Napoleão na espiritualidade, ele como representante político, ele deu estabilidade à França, manteve o solo da França e implantou, como foi lido aqui, a ideia de constituição de cada país e código civil que a gente usa até hoje. O Código Civil que usamos aqui, ele é lastreado nas ideias daquela época, Por quê? Porque é o que é mais lógico, que tem base no direito romano. É claro que os países vizinhos ficaram com medo disso, medo do próprio Napoleão, Primeiro da Revolução e depois do próprio Napoleão, a ponto de, por exemplo, termos como consequência a vinda da família real de Portugal para o Brasil, Eles, com medo de que Napoleão invadisse Portugal, foram para os portos, encheram os navios e quando tiveram notícia de que Napoleão estava chegando, zarparam e largaram lá no porto, inclusive muitos objetos e tudo mais, e vieram para o Brasil, E de colônia passou a ser um vice-reinado, Mudou o status da colônia Brasil, porque era uma colônia como qualquer outra, a única coisa que mudava era o seu tamanho, E aí passou a ser um local de destaque. Por quê? Porque a família real veio para cá. Veio para cá por quê? Porque queria? Não, veio para cá porque estava fugindo de Napoleão, Napoleão depois ele foi aprisionado pelos ingleses, A Batalha de Waterloo, salvo engano, ela foi perdida, ela foi ganha, vamos falar, ela foi ganha pelos ingleses, liderado, e aí que eu ponho a ressalva, salvo engano, por um general escocês, Aliás, na Escócia é o que se mais comemora os quadros, etc., desse general vencendo Napoleão. Aí ele foi para a ilha de Santa Helena e lá em refúgio ele começou as suas reflexões sobre a sua missão, que não foi completa, Eu sei que muita gente critica Napoleão, lógico, a história, etc., mas até nós agora como espíritas, para que a gente possa criticar, a gente tem que estar na mesma posição e fazer melhor, E estamos longe de estar na mesma posição para, inclusive, sabermos se faremos melhor, Ele é um espírito destacado, É um missionário. Enfim, de toda a sua obra, muita coisa ficou que influenciou o século XX. Acho que vai dar tempo de ler um pedacinho aqui para que justifique a leitura da semana que vem. Allan Kardec. A ação de Bonaparte, invadindo as searas alheias com o seu movimento de transformação e conquistas, fugindo à finalidade de missionário da reorganização do povo francês, compeliu o mundo espiritual a tomar enérgicas providências contra o seu despotismo e vaidade orgulhosa.
Aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador, de acordo com as suas auspiciosas promessas. Apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre, pelos gênios tutelares dos povos terrestres. Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam no espaço, nas esferas mais próximas da Terra. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, compenetrado de sua missão consoladora. E 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, obrigando o Papa Pio VII a coroá-lo na igreja de Notre-Dame, em Paris, nascia Allan Kardec, aos 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus. Então, e aí nós vamos justificar a nossa leitura da semana que vem da mensagem do irmão X, né? Napoleão tinha como missão dar uma estabilidade à França, por toda a sua importância na humanidade, né, pelo que ela já havia feito, para que reencarnasse Kardec, né? Porque as disputas ideológicas, políticas, isso tudo são passageiras, as ideias vão mudando, né? Mas a determinação do alto, isso é que predomina, né? Nós vamos evoluir, queiramos ou não, conscientes ou não, né? Nós temos que crescer, não fomos criados para brigar entre nós, nós brigamos entre nós porque queremos, né? Porque estamos arraigados ao guarda-chuva do orgulho, vaidade e egoísmo, que dá origem a todas as definições de comportamento humano, como ciúme e tudo mais, né? É isso que há como meta do planeta. É um berço para que a gente aprenda a amar e amarmos ao próximo. Principalmente amarmos a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Semana que vem nós continuamos. Prazer em revê-los. Nossos cumprimentos a todos. Hoje falaremos sobre a paciência e pegaremos do Livro dos Espíritos a questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta dos Espíritos: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Aí nós vemos que diante de certos problemas, algumas vezes a nossa inteligência pode indicar outra solução que não seja a submissão à vontade de Deus, levando-nos a aceitar situações que não podem mudar. No entanto, nem sempre isso acontece. Na maior parte dos casos, nós podemos usar a paciência como uma virtude ativa, que nos dará serenidade para providenciar a solução de problemas, evitando tensões excessivas, irritação, cólera, ódio, medo, depressão, angústia, permitindo que saiamos de situações aflitivas, aprendendo e progredindo espiritualmente. Dizem nos dicionários que a paciência é o estado de perseverança tranquilo. Portanto, diante de situações adversas e aflitivas, é indispensável manter o equilíbrio emocional e agir ou reagir com serenidade.
Devemos nos esforçar para desenvolver um autodomínio, um autocontrole. Aí pensamos, como conseguir o equilíbrio emocional junto a familiares, chefes ou subordinados que, por exemplo, recusam-se a assumir seus deveres e ao se omitirem ou transferirem tarefas indevidamente nos sobrecarregando? O primeiro passo é a compreensão. Compreender o que está acontecendo, perceber o que querem as pessoas e por que agem daquela maneira. Se estão desequilibradas, se são inexperientes ou se têm mal intenção. O segundo passo é manter o sentido de realidade, não exagerar o que está acontecendo, apavorando-nos, julgar com serenidade para sabermos o que fazer. Um outro passo é movimentar providências e recursos para resolver o problema. E por isso é fundamental o entendimento através do diálogo. O exercício da paciência é fundamental para o nosso bem-estar espiritual. Necessita de outros estados também mentais, como a obediência, a resignação, como forças ativas. Conversarmos claramente sobre a questão surgida, para esclarecermos como devemos agir e para a necessária solução. Para nosso esclarecimento melhor sobre a paciência, veremos no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte trecho da mensagem de um espírito: sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. E mais adiante, esse espírito, Lázaro, nos diz: a doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem que os homens erroneamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carreguem o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Podemos assim concluir que o exercício da paciência é fundamental para o nosso bem-estar espiritual e necessita de outros estados mentais, a obediência e a resignação, devidamente entendidos como forças ativas. Infelizmente, somos impacientes, e a impaciência é um hábito arraigado em nossa estrutura espiritual ao longo de várias existências, gerando efeitos fisiológicos desagradáveis, como o estresse e a raiva.
Pessoas iradas são mais propensas a problemas de saúde. Precisamos nos esforçar para treinar a paciência. E treinar a paciência é adquirir paz, porque a paciência é a ciência da paz. Quantas vezes por dia nós suportamos as pequenas contrariedades com paciência? Quantas vezes nós recebemos um companheiro de trabalho taxado de chato, com ternura, perdoando-lhe de antemão qualquer olhar de desaprovação, de cólera que ele nos enderece? Quantas vezes conseguimos olhar para as pessoas com amor, sem aquele olhar de crítica? Quando mudamos o hábito, reprogramamos nosso cérebro a mudar os hábitos que nos influenciam ao ponto de comandar nossas vidas. A vivência da paz solicita de nós um treinamento para o autodomínio. Sabemos que a impaciência representa um fator de ameaça à nossa saúde espiritual e física. A cólera, a irritação, os gritos, os gestos bruscos, as agressões verbais ou físicas nunca resolverão os problemas. Errar é humano, faz parte do processo evolutivo. Se nós também cometemos erros, por que nos enfurecemos quando as outras pessoas o fazem? Temos de parar, pensar, acalmar-nos e procurarmos a solução. Se nos desentendemos com alguma pessoa, no lar, no ambiente de trabalho ou em qualquer grupo social, as nossas emoções se desequilibraram, é melhor não falar no momento. Se possível, sair do local, pois, estabelecido o debate no calor da irritação, não se chegará a bom resultado. Porque a impaciência ou a cólera, uma vez instalada, pode ser uma centelha, uma chama ou um incêndio destruidor. Emoções positivas são básicas em nossas vidas. Por isso, elas precisam ser canalizadas construtivamente. Daí a necessidade do autodomínio equilibrado, o controle de emoções negativas. E sim, exteriorizar e expandir as emoções positivas. No livro O Consolador, de Emmanuel, na questão 254, vemos a seguinte pergunta: o que é paciência e como adquiri-la? E a resposta é: a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma, para dá-lo a outrem na exemplificação. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãos, em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão, quando isso se torne indispensável. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faz-se mistério educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas.
quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela incontinência de nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. O adágio popular considera que o hábito faz a segunda natureza, e nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato da sua redenção. A paciência dá força e inspiração para agirmos com discernimento e sem precipitação, não tendo outra atitude senão aguardar, trabalhando em atividades renovadoras, o que nos leva a não confundir omissão com paciência, porque a primeira é negligente, descuidada, não produz, enquanto a segunda é atenciosa, cuidadosa, produtiva. E vamos concluir com uma mensagem de Emmanuel no livro Encontro Marcado, que nos diz: paciência, em verdade, é perseverar na edificação do bem, a despeito das arremetidas do mal, e prosseguir corajosamente, cooperando com ela e junto dela, quando nos seja mais fácil desistir. E assim terminamos, desejando a todos uma ótima semana, com muita paz. Muito obrigada.